Olá, mais um programa Vem Comigo aqui na TVE 58.1. E a gente vai começar falando no programa de hoje sobre um assunto que é um grande sucesso no nosso país, de um projeto, gente, social que vai encantar vocês que vão acompanhar o programa com a gente hoje. E quem está aqui comigo é a Evelyn, é Brasil Sem Frestas. Vocês vão conhecer esse projeto que, olha, eu me encantei e tenho certeza que toda pessoa que vê vai se encantar e vai querer ajudar a participar. Seja bem-vindo, Evelyn. Obrigada, Fran. Obrigada. Evelyn, como que surgiu tudo isso, esse projeto Sem Frestas? A gente vê assim quanta coisa, assistir matérias, assistir muita coisa sobre isso. E que bacana, e que bom que chegou em Ponta Grossa. Então, na verdade, assim, eu também vi pelas redes sociais, eu vi o projeto de Curitiba. Eu me encantei pelo projeto, achei maravilhoso, achei uma atitude maravilhosa que muda a vida das pessoas. Às vezes a gente vê ações assim, dar uma cesta básica, ou fazer uma ação global até, mas a gente vê que isso não muda a vida e a condição da pessoa. E isso realmente muda até uma condição de saúde, né, da pessoa. Além do que a gente contribui para o meio ambiente. Então, assim, eu vi que realmente coisas que a gente joga fora, que é uma coisa que a gente não utiliza de recurso muito grande, porque tem outros tipos de recurso, depois a gente vai comentar, mas assim, e que faz a mudança grande numa vida de uma pessoa que às vezes passou um frio a vida inteira. Sim. Então a vida inteira sofreu com vento, com frio, com chuva, numa casa que estava cheia de frestas, e aí vem alguém e envelopa com uma caixinha de leite, que é uma coisa que a gente joga no lixo, e transforma aquele local até na questão estética, porque depois a gente começa a olhar as fotos, a gente vê que muda até esteticamente a casa da pessoa. Fica, né, uma graça, a gente vai estar mostrando para vocês. E vocês, a gente está falando, gente, da caixinha de leite. A nossa caixinha de leite que a gente pega, às vezes joga, tem pessoas que fazem a parte, porque é um lixo reciclável, colocam para fazer as trocas que as pessoas hoje fazem do lixo reciclável, mas vocês vão ver, gente, que legal que é. Corta em cima, lava, deixa limpinho, coloca de ponta cabeça e vocês vão ver o que pode transformar na vida de alguém. As casas que eles fazem, essa colagem nas casas, é como se fosse um ar-condicionado natural. E para vocês que às vezes pensam que vai jogar, deixa em qualquer lugar, essa caixinha de leite ela demora 200 anos para se decompor, gente. Então, isso faz um mal tremendo para o meio ambiente. E se a gente conseguir entrar nesse projeto e ajudar, o bem que você vai estar fazendo e ainda zelando pelo nosso meio ambiente. Eu acho que isso é importante, a gente tem que pensar em nós também, não é? Eu acho importante também eu comentar aqui também um pouquinho da história, né? Assim, eu sou enfermeira, né? Então eu trabalho na Terceira Regional de Saúde e também sou empresária, né? Tenho algumas lojas na cidade. Então, assim, é certo que a gente sempre tem o tempo escasso, mas a gente sempre busca um tempo para poder ajudar os outros. Sim. Então, assim, como você falou que se viu nas redes sociais, eu tenho uma funcionária minha que é funcionária doméstica, de casa, assim, ela vivia numa situação bem precária, assim, sabe? Então, assim, a casa bem precária, passavam bastante frio, passavam dificuldade, e a gente acabou ajudando eles, tirando eles daquele local, alugando uma casa, e eu até perguntei como que eles faziam, né, quando, tipo, com aquelas frestas enormes, ela falou, não tinha o que fazer, a gente se juntava, porque eram 4 filhos, mas ela, então, eram 5, né, mãe solteira, e ficavam ali para tentar se aquecer. Então, assim, é uma realidade que a gente também via ali, né, mas eu nem pensava nas caixinhas de leite na época, né? Então, assim, quando eu vi o projeto, eu já me identifiquei também nessa situação e resolvi encabeçar aqui em Ponta Grossa, porque eu pensei, se eles fazem em Curitiba, a gente também pode fazer em Ponta Grossa, né? Com certeza. Tem muita gente aqui, pode ajudar muito. Então, assim, eu acho assim que a gente está começando agora, faz 2 semanas que eu iniciei, eu fiz uma página no Facebook, fiz um grupo no Facebook e fiz um grupo no WhatsApp. Então, lá tem várias informações já. E assim, eu estou impressionada com o número de pessoas nessas 2 semanas que querem ajudar. Isso assim nos motiva muito, nos alegra imensamente, porque a gente vê que o ser humano, sim, ele tem os seus defeitos, a gente sabe que o mundo tem muita violência, tem muita coisa errada, mas a gente vê que o ser humano quer ajudar, que tem muita gente do bem, que tem muita gente que quer demonstrar amor e carinho pelo próximo de pessoas que não conhecem. E isso, sim, nos traz motivação, sabe? Como é gostoso. E, gente, vocês sabiam que você fazendo essa parede, né, colocando na casa toda, é encapando, né? Como assim que a gente encapa a casa, não é? Eu falo envelopar envelopar, né? Envelopar, encapar a casa. Ele pode deixar, quando tá calor, 8 graus abaixo do calor para a pessoa não ter a casa muito quente. E quando tá frio, 8 graus para aquecer a casa. Gente, isso é fantástico, Evelyn. Quando eu comecei a olhar, eu falei, gente, quanto tempo demorou? Quantas pessoas a gente já podia ter ajudado na vida se a gente soubesse disso antes, não? A gente, assim, historicamente, vendo a história, né, das caixinhas de leite para fazer isso nas casas, a gente viu que em 2009, no Rio Grande do Sul, a Maria Luísa que
começou esse projeto, né, que é uma química lá. Então ela viu que as caixinhas de leite possuem 6 camadas, né? Uma delas é a térmica, que seria o alumínio, né? Então tem a camada plástica, que protege da chuva também, porque a chuva bate nas frestas, entra nas casas, ela protege. Então ela começou lá. Mas a gente viu que ele teve repercussão mesmo, que cresceu, que expandiu com a Tânia Ribas em Curitiba. Então o projeto hoje em Curitiba, ele está assim, de vento em popa, assim a gente vê. A Tânia se prontificou a ajudar a Ponta Grossa, então nessas 2 semanas ela vem sempre respondendo o que a gente tem de dúvida, de questões assim. E eu acho assim que realmente assim é um exemplo para nós o trabalho que eles estão fazendo lá. E eu acho assim que Ponta Grossa merece, né, que a gente possa também contribuir dessa forma. A gente vai fazer a nossa primeira reunião com os voluntários, porque a gente não se conhece ainda. Então, hoje em dia, com a mídia, com as redes sociais, a gente acaba ficando ali muito rápido. Se conhece pelo WhatsApp, a gente sabe, a gente tem alguns parceiros, até depois se a gente puder comentar. Claro que pode. Então, a gente sabe, é a dona de tal lugar, que está ali e tal, a gente conversa junto. Mas a gente não se conhece pessoalmente. Então, a gente vai fazer a nossa primeira reunião no domingo, porque como todos trabalham e tem compromissos até sábado, a gente resolveu fazer no domingo, para poder se conhecer, falar sobre o projeto e fazer um plano estratégico de ação para começar a iniciar em Ponta Grossa. Olha aí, gente, a gente quer que todos vocês ajudem, todos colaborem, porque todo mundo toma leite, né? Tem que não tomar leite. É verdade. Eu sou uma pessoa que lá em casa são várias caixinhas que a gente toma muito leite na minha casa. Então lá em casa a gente tem muita criança. Muita criança. Eu até juntei 2 semanas de caixinha de leite, deu muita caixinha, a gente fica impressionado. E aí a gente fica pensando, meu Deus, quanta caixinha eu joguei fora, quanta casa poderia ter sido, né, envelopado ou até ali com as caixinhas e até mais do que isso, né? Quanto eu poderia ter contribuído com o meio ambiente. Eu acho que essa parte também é muito importante. A gente joga essas caixinhas no meio ambiente, pode demorar até 200 anos para se decompor. É muito tempo. Então, assim, é muita caixinha, né, que é jogada fora. Então, a gente está, assim, precisando de bastante voluntários, principalmente na questão da costura. Então, como essas caixinhas são feitas a emenda com costura, a gente tem bastante já pessoas que estão se mobilizando para fazer desde a aplicação, né, para coletar as caixinhas, para doar as caixinhas, os pontos de coleta, mas a costura ainda é uma coisa que a gente precisa de muitos voluntários, né? E como que as pessoas que querem hoje estar te ajudando? Porque as pessoas vão acabar assistindo e vão falar, puxa, vão se apaixonar também, né? E vão falar, como que eu vou ajudar a Evelyn nessa história? Então, assim, o legal é que todas as pessoas podem ajudar, todas. Você fala, não, mas eu não tenho tempo. Talvez você não tenha tempo, mas você é um profissional. Então, eu sempre falo assim, quando a gente for chegar nessas casas, a gente vai ver situações e situações. Situações muito precárias, às vezes, situações de saúde precária, situações sociais precárias. Então, às vezes, você é um profissional, um advogado. Às vezes, a gente precisa de uma ação para aquela família para receber alguma coisa. Então, assim, às vezes, um tempinho teu que você possa se dedicar, né, nisso, uma vez só, para nós já ajuda. Talvez não, você não possa se dedicar em nada disso, mas você possa doar a caixinha de leite. Como você falou, todos bebem leite, né? Às vezes não é leite, às vezes é até suco. A gente não vai rejeitar caixinha nenhuma dessas caixinhas de parque. Então, assim, doando as caixinhas, né? Então, para que isso tenha efetividade e que aconteça, a gente tem que ter caixinhas. Então, você pode doar as caixinhas. A gente já tem alguns pontos de coleta. Vamos passar os pontos de coleta. Então, a gente já vai passar os pontos de coleta, né? Aí, se você não vai doar a caixinha, você pode trabalhar no projeto, ir lá, né, fazer a costura, você pode ir lá para aplicar no dia, né, então participar das reuniões. A gente precisa de várias pessoas para se formar uma equipe, desde a parte financeira, a gente precisa elencar alguém para as doações, para que a gente possa, né, angariar, né, fundos para muitas vezes, conforme a demanda, que nem Curitiba, como foi aumentando muito, eles compraram uma Kombi, compraram uma carretinha, agora compraram um caminhãozinho maior, para poder dar conta da demanda que começa a aumentar. Então, assim, qualquer tipo de ajuda vai ser bem-vinda, né? A gente precisa muito também das costuras, então, como eu falei, e para entrar em contato, eu estou usando o meu telefone mesmo, assim, porque, assim, a princípio eu abri minha casa também, então essas caixinhas vão vir todas para minha casa. O meu telefone é 42 99946 2270. Então, ali também, na página do Face, do Brasil Sem Frestas Ponta Grossa, tem o link do WhatsApp que você pode entrar diretamente no grupo. Então, várias pessoas, administradores do grupo, já podem ir respondendo essas questões. Então, a gente precisa muito de ajuda. E eu acho assim, que a nossa ajuda tem que ser contínua para que o nosso projeto seja efetivo, né? Eu acredito assim que a longo prazo, pensando, né, a gente consiga que muitas casas de Ponta Grossa tenham uma condição melhor num conforto térmico, porque eu acho assim que uma das coisas que
seja depois de passar fome, porque a pessoa passar fome é uma coisa muito horrível. triste, é você passar frio, né? Então, uma pessoa passar frio numa casa e tentar se aquecer e às vezes não conseguir é muito triste, né? Verdade. Então, assim, às vezes a gente passa um friozinho, seja para pegar um ônibus, né? Eu lembro, assim, que às vezes quando eu ia para a faculdade, né? Tinha que pegar o ônibus, passava frio, aquilo já me cortava. Você imagina você passar frio todos os dias dentro da sua casa, né? Então, assim, a gente sabe que a nossa região é uma região muito fria. Muito fria. Nós já estamos numa época do ano que era para estar mais quente, mas ainda continua frio. Então, a gente acha, assim, que isso vai melhorar muito a condição de vida dessas pessoas. Então, a forma de ajuda, seja ela qual for. Às vezes você fala, eu não posso ajudar de nenhuma forma, mas eu posso doar para vocês comprarem grampeadores. A gente vai usar, né, para compra de grampos, porque não são qualquer tipo de grampeador, né? Já é um mais... É um grampeador daqueles de estofado, né? Isso, mais caro também, mais caro, né? Então, assim, para compra de linhas, para costura, às vezes para compra para máquina de costura. Ou não, eu tenho uma máquina de costura que eu não uso, quero doar. Então, para nós, isso vai ser ótimo, né? Então, a gente vai recebendo doações para conseguir melhorar o projeto. Né? Então, a gente tem alguns parceiros já que estão ajudando, né? Seja com ponto de coleta. Então, como a gente falou do ponto de coleta, a sua empresa também pode ser um ponto de coleta. A única contrapartida que a gente precisa no momento é que mantenha a caixa limpa lá, né? Que tenha essa atribuição da empresa e que nos traga as caixinhas. Porque a logística para nós é muito grande ainda, no caso para mim, né? Porque eu que estou coletando as caixinhas, então, assim, a princípio. Então, a gente tem que ficar girando a cidade, a gente não tem tempo e às vezes não tem nem gasolina suficiente. Não, e até um próprio empresário que esteja assistindo o programa possa estar colaborando com vocês, até com o próprio barracão para poder estar colocando as coisas, porque vai aumentar muito isso, né? E às vezes para ir costurar, para o pessoal ter algum lugar para fazer, porque o material começa a acumular e ficar muito grande, né? E como que vai ser as casas para ser beneficiadas? Então, só voltando, só para terminar, isso ainda não é a minha grande preocupação, né? Porque eu até vi uma foto ontem de um projeto de outra cidade, eu não me lembro agora, mas era em São Paulo, eles estavam fazendo na rua a emenda das caixinhas. Então, assim, eles não tinham linha, não tinham costureira, não tinham local. Aí eu até peguei de exemplo para nossa primeira reunião para dizer que quando a gente quer, a gente faz. Isso. Seja onde for. Então, eles estão na rua, colocam as caixinhas no chão, depois de higienizar em algum lugar, para poder aplicar nas casas. Então, eu achei interessante aquilo, porque, assim, de início, a gente vai ter muita dificuldade. Mas, como você falou, vai chegar num ponto e isso vai melhorar. E assim, eu desde já agradeço a todas as pessoas que estão no Face, que estão no WhatsApp, que estão mandando mensagem. Eu fiquei surpresa com o número de pessoas que estão querendo ajudar. As casas, a seleção das casas, então assim, quando começar a fazer a inscrição, a gente vai ainda montar agora no nosso plano de ação esse tipo de seleção. A gente não sabe ainda como que vai ser o critério das seleções das casas, ou por ordem de inscrição, ou por prioridade, né? Às vezes a gente vê lá, a pessoa se inscreveu, mas ela não tem tanta prioridade. Então, assim, eu digo que a gente vai usar como se fosse a lei do SUS, né? Porque ali fala assim que às vezes a prioridade da fila de espera para uma cirurgia não é da prioridade de número de fila, mas sim aquele que necessita mais. Então a gente vai usar a mesma prioridade. Aquele que necessita mais, indiferente se ele estiver atrás do número da fila, a gente vai ter que dar prioridades a ele, né? Sim. Então, assim, o critério vai ser a questão de avaliação da prioridade da casa mesmo. Às vezes a fresta é menor naquela casa, pode esperar um pouco mais, o outro não, uma necessidade maior. Mas isso a gente vai montar agora no domingo, no dia da reunião, um plano e um cronograma descrevendo tudo isso, sabe? E seguindo também os padrões de Curitiba, né? Porque eles já têm uma experiência grande, e a Tânia, inclusive, o pessoal de Curitiba vai vir na nossa primeira casa. Que legal. Vai vir aplicar junto, ensinar, e eu acho que isso vai ser bem legal, assim. Eu acho que o projeto só tende a crescer em Ponta Grossa, e as pessoas estão ajudando, né? A gente tem um grupo de parceiros, que algumas pessoas que já estão ajudando, que é a Vila Coruja, festas, tem o Brechó Infantil de Luxo Era Meu, a Menidog, que é a Baimene Ponta Grossa, que é uma loja de roupa infantil também, a Liberty Balé do Shopping Total, a Liberty do Jardim Carvalho, do Condor, as lojas Balloon, né, que tem daí no Shopping Total, no Condor. A gente está com a Publish, que também vai nos contribuir com a parte de comunicação visual, vai nos ajudar. A Gemade também está nos ajudando, inclusive forneceu já algumas caixas e está nos ajudando também, nos apoiando no projeto. A gente tem 2 igrejas que também estão apoiando, também as igrejas estão abertas para o apoio. A gente sabe que tem várias igrejas em Ponta Grossa, Sim. Então a gente tem a Igreja Presbiteriana de Uvaranas e Presbiteriana do Jardim Carvalho que estão nos apoiando, estão com ponto de coleta.
e a gente está aberto a qualquer religião, católica, evangélica, qualquer um que queira participar, está aberto. Então, deixar bem claro que o projeto não tem nenhum cunho político, não tem nenhum cunho religioso e não tem nenhuma intenção de promover ninguém. A nossa única e maior intenção é ajudar essas famílias. E nos ajudar, porque a gente sabe que a ação voluntária não ajuda os outros, ajuda a gente, né? A gente que é beneficiado, a gente que cresce com isso, a gente que melhora com isso, né? Então isso nos dá uma alegria, né? Isso nos traz uma felicidade na vida. Então eu acho que na verdade a gente acha que está ajudando os outros, mas a gente está ajudando a nós mesmos, né? Tá certo, É então, Evelyn. Quero te agradecer. Viu como passa rápido, né? Passa. É um assunto muito bom da gente conversar e vamos ter que mostrar muito mais coisas aqui no programa, tá? Quero te agradecer de coração mesmo, de você estar aqui com a gente e apresentar essa ideia tão legal e parabéns a você e toda a sua equipe que encabeçaram esse projeto e com certeza vai dar certo e muitas famílias vão ser ajudadas na nossa cidade. Obrigada a você, Fran. Obrigada pela oportunidade, né? Então a gente não tem como não agradecer. Para nós, a mídia é uma coisa que vai repercutir muito e vai ter mais pessoas que vão ser voluntárias. Tá certo, obrigada. Obrigada a você. A gente vai dar um intervalo agora e volta daqui a pouquinho com mais. Vem comigo.